Eu queria pedir a nossa irmã Cris para orar. Em seguida a gente começa. Amém. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado porque o Senhor tem cuidado, tem nos privado, Senhor, de passar por algumas situações, mas também sabemos que em todas as coisas o Senhor se faz presente. Obrigado por cada irmão que está aqui na aula, aqueles que já pagaram a matéria, que não estão aqui, que o Senhor possa estar abençoando. Abençoa a nossa aula, que nós possamos compreender e aprender da Tua palavra, que não só aprender, Senhor, mas que possamos ser edificados, que possamos aprender do Senhor, ouvir do Senhor e levar para a nossa vida no dia a dia. E também, assim, saber aconselhar as pessoas e orientá-las, porque estamos aqui para isso, para mostrar o caminho da Tua salvação para eles. Obrigada pela vida do pastor Alexandre, desde já colocou a mãe dele no Teu altar, a família dele, que está em João Pessoa, que o Senhor esteja restaurando a saúde de cada um, e que no nome de Jesus o Senhor nos guarde, Senhor, nos livra de todo mal. Assim nós pedimos e agradecemos. Fica conosco, Senhor, durante todo o dia e abençoa a família de cada aluno que está aqui nessa aula. É assim que nós pedimos e já agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Cris. A gente vai começar. Eu tenho aqui na tela o texto. Eu vou fazer a leitura primeiro e aí a gente parte para os slides. É sabido, meus irmãos, que apesar de ser um texto muito conhecido, esse do capítulo 11 de 1 aos Coríntios, normalmente as pessoas fazem uma seleção quando leem na igreja. É aquele mesmo texto que nós lemos por ocasião da celebração da ceia. Por isso, é um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento pela igreja, pelos crentes. Todo mês, na maioria das igrejas, esse texto é lido, porém, ele é lido de forma seletiva. E essa seleção que se faz, geralmente, ela não dá conta para que a gente entenda adequadamente o que Paulo está realmente ensinando aqui nesse texto. Veja que, costumeiramente, a gente começa a ler do verso 23, sendo que o verso 23 já é uma exposição de Paulo das palavras de instituição da ceia, conforme foram ensinadas pela tradição oral da igreja. E essas palavras foram originalmente proferidas pelo Senhor naquele evento original da primeira ceia com os discípulos. Então, quando Paulo começa a falar, a partir do verso 23, nessas palavras de instituição, ele está fazendo referência àquilo que o Senhor disse. Depois, quando nós prosseguimos e chegamos no verso 26, é quando Paulo retoma a palavra e passa a tecer comentários sobre a questão da ceia. Ele o faz primeiro apontando para a sua natureza, para a natureza, o significado espiritual da ceia, e depois ele faz advertências aí no verso 27, 28, 29, no verso 30 ele faz algumas constatações que dizem respeito às consequências que alguns irmãos na igreja de Corinto estavam sofrendo pelo fato de estarem participando da ceia de forma inadequada, mas não fica muito claro para a gente, quando nós lemos apenas esse trecho de forma seletiva, versos 23 a 30, qual a natureza daquele pecado específico que estava tornando as pessoas indignas. Então, quando a gente prega na igreja com base nesse texto, no momento anterior à ceia propriamente dita, muitas vezes a gente fala de vários pecados possíveis, sendo que a maioria deles nada tem a ver com o que Paulo está dizendo aqui. Evidentemente que eu não estou querendo dizer que apenas o pecado que Paulo expressa aqui pode tornar um crente indigno. Eu acho que tem pecados que o crente comete, que são pecados sérios, que precisam sim de arrependimento antes que ele participe desse evento. Mas às vezes a gente confunde muitas coisas, chegando até mesmo ao ponto de querer proibir alguns irmãos, ou pelo menos na pregação, insinuar
que irmãos que estão fazendo determinadas coisas que nem pecados são muitas vezes pecado para denominação, dependendo da sua cultura, da sua perspectiva de pecado. Às vezes é questão de usos e costumes que estão muito mais fincados na tradição da denominação do que na Bíblia propriamente dita. E a gente acaba, às vezes, levando os irmãos a ficarem com medo de participar da ceia. Crentes que, às vezes, passam meses sem participar da ceia, por razões que nada tem a ver com aquilo que Paulo está dizendo. Então, é importante que a gente entenda o que Paulo está querendo dizer aqui, mas, para isso, a gente tem que ler o texto completo. Eu quero fazer essa leitura de todo o parágrafo, de toda a seção que trata especificamente dos problemas relativos à celebração da ceia na igreja de Corinto. E o texto é esse, é o capítulo 11, versos 17 a 34. Diz assim: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Esse é o texto completo do tratamento de Paulo com relação aos problemas relativos à ministração da ceia na igreja de Corinto. Começando no verso 17, onde ele diz: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. É interessante comparar esse verso 17 com o verso 2 do mesmo capítulo 11. Nós vamos ver que Paulo começa esse capítulo com a nota de louvor aos coríntios. Ele diz no verso 2: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vos entreguei. Veja que os coríntios não davam somente motivos de tristeza a Paulo, não. A igreja de Corinto era uma igreja comum, como outra qualquer do Novo Testamento e também dos dias de hoje. Era uma igreja que tinha virtudes e que tinha defeitos. Tinha motivos de elogio, apresentava motivos de elogio e também apresentava motivos de censura. Então, nesse mesmo capítulo, nós vemos que Paulo, por um lado, tem razões para louvar a igreja, para elogiar a igreja de Corinto, mas ele também tem motivos para corrigi-la. Então, no mesmo capítulo, ele exalta a igreja, dizendo que os irmãos de Corinto estavam abertos para o ensino de Paulo, eles conservavam o ensino, eles observavam na vida deles o ensino de Paulo,
entendendo que o que Paulo ensinava era a palavra de Deus, e isso alegra o coração do apóstolo, por isso no verso 2 ele exalta a atitude daqueles irmãos. Porém, ao chegar no verso 17, ele começa a tratar de um problema prático, e era um problema que acontecia em um momento litúrgico da igreja, no caso, o culto de celebração da ceia. A mudança de tom do apóstolo Paulo, do verso 17, com relação ao verso 2, retoma o tema das divisões internas na igreja de Corinto. Vocês devem lembrar que no início da carta, Paulo trata de problemas relacionados à divisão na igreja, ou a divisões na igreja de Corinto. Naquela ocasião, a razão das divisões era o fato de alguns coríntios estarem se associando ou formando grupos em torno de personalidades. Eles acabavam por simpatizar mais com um líder da igreja ou com outro, e aí formavam grupos em torno desse nome. Foi assim que se formaram os grupos de Paulo, de Apolo, de Pedro, chamado Cefas, e até mesmo o grupo de Cristo. Agora não, agora o cenário é outro. O ambiente no qual a divisão acontece no capítulo 11 é o culto, ou mais especificamente a ceia do Senhor. E os motivos da divisão aqui revelam a insensibilidade e desprezo de alguns pelos mais pobres. Era um conflito de classes que estava acontecendo e se revelando no ato da realização do culto de ceia, da celebração da ceia. Isso fica muito claro quando você olha no verso 22. Veja o que diz esse verso 22. Não tendes, porventura, casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Fica muito evidente que Paulo está se dirigindo aqui para irmãos na igreja de Corinto que tinham uma condição social e financeira melhor do que outros. E essas pessoas estavam tratando com desprezo os mais pobres. No final desse verso 22, Paulo deixa isso claro. Desprezais a igreja de Deus. Ele faz em termos de pergunta, mas é uma pergunta retórica. Ele, na verdade, está constatando que isso estava acontecendo. Desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, ou seja, os mais pobres. Esse era o problema na igreja de Corinto com relação ao evento da ceia do Senhor. Os resultados dessa atitude dos crentes em Corinto por ocasião da ceia eram a descaracterização da própria ceia do Senhor. E isso atraía o juízo de Deus sobre a igreja, sobre aqueles que estavam agindo dessa forma. O culto da ceia tem um sentido, um significado. Mas aquelas pessoas estavam transformando esse culto em uma mera reunião social, um encontro de amigos. E aqueles amigos mais chegados faziam a sua própria ceia e acabavam por consumir toda a alimentação e todo o vinho, ao passo que aqueles que eram mais pobres e chegavam atrasados, ao chegar na igreja não encontravam mais nada, ficavam envergonhados e voltavam para casa com fome. Paulo critica severamente, então, essa atitude dos coríntios. No verso 18 ele diz: quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. A igreja aqui não é o grupo, não é a assembleia, não é o corpo de Cristo, não é a comunidade dos santos de Corinto. A igreja aqui é o local de reunião. Você pode ver isso na parte A do verso 20. É o local onde eles se reuniam. Possivelmente uma casa. A igreja, a comunidade cristã do Novo Testamento não tinha templos. Eles não se reuniam em templos como nós fazemos hoje. Eles se reuniam em qualquer lugar que fosse conveniente. Isso podia ser um local público, podia ser a casa de alguém. Então, normalmente as igrejas eram caseiras, os cultos eram realizados, né? Os encontros entre os irmãos eram realizados na casa de alguém. Provavelmente, no caso de Corinto, era a casa de alguém social e financeiramente bem-sucedido. Por quê? Porque conseguia comportar um número significativo de pessoas. Então, provavelmente era uma casa grande. Então, igreja aqui é o local de reunião. O termo dissensões ou discórdias aponta para a falta de unidade de pensamento com relação ao significado da ceia do Senhor. Nem todos estavam interpretando a ceia de forma errada.
transformando ela numa mera reunião social. Havia irmãos na igreja de Corinto que entendiam o significado mais profundo e espiritual da ceia. Isso fica claro quando a gente considera que Paulo, quando trata desse problema, ele diz que ouviu falar que isso estava acontecendo. Se ele ouviu falar, alguém foi comunicar a ele, ou algumas pessoas de Corinto foram comunicar a Paulo o que estava acontecendo. E se foram comunicar, certamente essas pessoas não concordavam com aquilo, eles estavam tristes com aquilo. Era algo que os incomodava. E se isso é verdade, e é o que parece, esses irmãos entendiam de forma adequada o sentido da ceia. Então, por ocasião da ceia, nós temos esses dois grupos, aqueles que entendem o sentido e desejam que a igreja participe da ceia da forma digna, conforme o Senhor instituiu, e temos aqueles que não discerniam, não compreendiam ou não queriam compreender isso, e acabavam transformando a ceia numa mera reunião. Isso estava causando divisão na igreja. O resultado disso era a divisão entre os mais pobres, que era a parte ofendida da questão, e aqueles que estavam transformando a ceia em uma reunião privada de amigos. Agindo dessa forma, aqueles crentes de Corinto, aqueles que representavam esse grupo que não discernia adequadamente o evento, acabava por esvaziar o evento do seu significado e transformava o evento da ceia do Senhor em mero encontro social, regado a pão e vinho, como se eles estivessem transformando aquilo em um banquete privado. É o banquete dos amigos mais bem-sucedidos na igreja, em detrimento dos pobres. E isso era vergonhoso, isso incomodou Paulo de tal forma que ele vai usar palavras muito duras aqui no julgamento dessa questão, condenando essa atitude dos crentes em Corinto. No verso 23, Paulo começa a reproduzir as palavras de instituição da ceia, conforme ditas pelo próprio Senhor. O verso 23, o início dele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Os crentes de Corinto foram instruídos com precisão acerca da liturgia da ceia do Senhor, conforme ministrada pelo próprio Senhor a seus apóstolos. Eles não podiam alegar que não conheciam o início desse evento na história. Tudo começou com o Senhor e seus apóstolos. As palavras que o Senhor disse foram posteriormente comunicadas aos demais crentes que não participaram da primeira ceia pelos apóstolos e se formou uma tradição oral. E essa tradição foi sendo passada de pessoa a pessoa, de igreja local a igreja local, de modo que isso chega ao conhecimento de Paulo e ele ensina aos coríntios precisamente como aconteceu na primeira ceia. Então, Paulo não foi negligente nesse ensino. Algumas pessoas entendem esse verso 23 como se Paulo estivesse dizendo que ele ouviu diretamente do Senhor aqui. A gente sabe que Paulo era um homem de revelações, e ele chega a dizer que aprendeu o evangelho do próprio Senhor. Isso pode indicar que nos seus encontros com o Senhor, nas visões que ele teve do Senhor, nas revelações, o Senhor ensinou muita coisa a Paulo. E até poderia ser que num desses encontros ele tivesse ouvido do próprio Senhor as palavras de instituição da ceia. Mas necessariamente a gente não teria que interpretar dessa forma. Paulo pode simplesmente estar dizendo aqui o que ele ensinou aos coríntios correspondia precisamente à tradição que se ensinava em cada igreja e que correspondia precisamente ao que o Senhor ensinou por ocasião da ceia, da primeira ceia com seus apóstolos. Certamente Paulo também ensinou aos coríntios acerca do significado simbólico dos elementos pão e vinho. Dessa maneira, estava claro para eles que o pão e o vinho eram representativos do corpo e do sangue do Senhor. Então, nós estamos diante de um evento, a ceia, que celebra algo que aconteceu na história e que tem um significado glorioso, porque aponta para a morte redentora de Cristo. Morte essa que, além de redentora, foi expiatória, vicária e propiciatória. Como redenção, a morte de Cristo paga o preço pela nossa libertação, como acontecia no mercado de escravos. Um escravo poderia ser liberto caso alguém que atendesse a certos critérios
e tivesse dinheiro suficiente, comprasse esse escravo e em seguida lhe desse liberdade. Então esse é o aspecto redentivo. Cristo, ao morrer, pagou o preço da nossa libertação. Nós éramos escravos do pecado e fomos libertos por ele, por meio de sua morte. A sua morte também é expiatória, porque ela nos dá o perdão absoluto dos nossos pecados. Ele faz expiação através de sua morte pelos nossos pecados, de tal maneira que os nossos pecados são tirados da vista de Deus. Deus já não mais os contempla por conta do sacrifício de Cristo, concedendo-nos dessa forma o perdão. A sua morte é vicária, porque ela é em nosso lugar. Vicária ou substitutiva. Cristo morreu por nós, em nosso lugar. Nós fomos libertos da pena porque alguém sofreu a pena por nós. E é também uma morte propiciatória, porque ela tornou Deus favorável a nós. Deus agora não nos trata mais segundo a sua ira, aplicada ao nosso pecado, contra nós por conta do nosso pecado. Deus agora nos trata com misericórdia, de forma favorável, por conta da morte de Cristo. Então, na ceia do Senhor, tudo isso estava em pauta. E os elementos pão e vinho remontavam a esse momento histórico em que Cristo foi sacrificado em nosso lugar. E aqueles coríntios estavam, então, negligenciando essa consciência e profanando aquele evento por meio de uma atitude extremamente egoísta e profundamente influenciada pela consciência social que eles tinham, que era uma consciência, naquele contexto, profundamente pagã. Eles estavam agindo como os pagãos agiam, quando se reuniam com os amigos, desprezando os mais pobres. Então, a mesa deles era farta, mas a mesa dos outros, que não tinham importância, que não eram seus amigos direto, era uma mesa pobre, empobrecida. E, ao que parece, eles estavam levando esse mesmo tipo de procedimento para a ceia do Senhor, profanando, assim, aquele evento tão glorioso que é a celebração da ceia. Nos versos 24 e 25, ainda falando sobre as palavras de instituição, ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Diz ainda: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Exatamente o que o Senhor disse no ato de instituição. Essas palavras ditas pelo Senhor têm significados profundos e gloriosos. Quando diz, por exemplo, tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Quando diz também, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes. Então, isso aponta para a participação do crente no pão e no vinho, no sentido de que, ao fazê-lo, eles estão se tornando participantes ou estão se apresentando como aqueles que foram beneficiados pela morte de Cristo. Morte essa que foi expiatória. Então, ao comer o pão, ao beber o vinho, eles publicamente testemunham que são participantes do corpo e do sangue do Senhor. Em outras palavras, que são beneficiários da morte do Senhor que aconteceu no lugar deles. A ceia aqui, portanto, é uma espécie de representação, de encenação visível de um fato espiritual que aconteceu em função da morte de Cristo. Cristo morreu por eles, derramou seu sangue por eles, e por conta desse sacrifício eles foram libertos, perdoados e beneficiados por Deus, através de Cristo Jesus. Então, ao comerem e beberem o pão e o vinho, eles dão testemunho público desse fato. A expressão em memória de mim se refere ao sacrifício de Cristo, conforme pode ser visto no verso 26. Sacrifício esse pelo qual o povo de Deus foi remido e reunido em um só corpo. Então, em memória de mim aponta para a morte. A ceia é em memória ao sacrifício de Cristo. Por meio desse sacrifício, ele salva o seu povo e forma um só corpo. A ideia de um só corpo aqui é essencial no tratamento dessa questão. Então, não é apenas o fato de que os crentes foram libertos pela morte de Cristo, mas é também o fato de que eles foram transformados em um só corpo, em uma unidade absoluta, unidade espiritual,
que está diretamente ligada a Cristo. Eles são o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça desse corpo. E isso significa que qualquer atitude que conspire contra essa unidade é pecaminosa. Se eles estavam agindo no sentido de dividir o corpo, eles estavam pecando contra o próprio Cristo. A relação da morte de Cristo com a ideia da unidade da igreja é melhor compreendida em João, capítulo 11, versos 51 e 52. Diz assim: ora, ele, o sumo sacerdote, não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então veja como João coloca as coisas aqui. Ele diz que pela morte de Cristo, se deu pelos homens, pelos pecadores, Deus reuniu os seus filhos que andavam dispersos em um só corpo, formando um só corpo. Então aqui é a ideia da unidade que Paulo quer enfatizar no tratamento de toda essa questão. A grande questão aqui aponta para a agressão que aqueles crentes de Corinto estavam fazendo contra o corpo de Cristo, dividindo o corpo por questões egoístas. Isso para Paulo é inaceitável. No verso 27 ele diz: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será o corpo e do sangue do Senhor. Então, ao agir daquela forma, eles estavam se tornando culpados do próprio corpo e do próprio sangue do Senhor. A participação, portanto, na ceia, a participação de forma indigna na ceia do Senhor desonra o seu sacrifício e implica em pecado contra o corpo e o sangue do Senhor. Isso está claro pelo verso 27. De alguma maneira, eles se associam a um pecado que agride o próprio corpo e o próprio sangue do Senhor. A natureza dessa culpa não é muito clara, dessa culpa contra o corpo e o sangue do Senhor aqui. Isso não fica muito claro. De qualquer maneira, Paulo aponta aqui para um pecado extremamente grave. Ao agirem da forma como estavam agindo, eles se tornavam indignos de participar daquele momento e acabavam por pecar contra o corpo e contra o sangue do Senhor. Vale salientar que aqui no verso 27, a expressão comer este pão ou beber o cálice do Senhor, e no final será culpado do corpo e do sangue do Senhor, isso aqui aponta literalmente para o pão e o vinho, na primeira parte do verso 27, e para o corpo literal e o sangue literal do Senhor, na segunda parte do verso 27. Eu estou fazendo aqui essa observação porque Paulo vai voltar a usar a expressão corpo do Senhor no verso 29, mas aparentemente no verso 29, ao que parece, não tem um significado do corpo físico do Senhor, mas tem um significado mais espiritual, apontando para a igreja. A gente vê daqui a pouco. No verso 28, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. O examinar-se a si mesmo aqui equivale ao julgar-se a si mesmo do verso 31. É a mesma coisa, diz respeito a considerar seu próprio sentimento e atitude diante da grandeza do fato espiritual associado à ceia do Senhor. O que Paulo está dizendo diante de todos esses problemas que estavam acontecendo na igreja de Corinto relativos à ceia, é que aqueles irmãos deviam fazer um autoexame dos seus sentimentos, da sua atitude, das suas motivações, da sua conduta. Pensar isso em face do significado mais profundo da ceia do Senhor seria fazer um julgamento de si mesmo. Isso é apresentado por Paulo como sendo a forma de evitar o julgamento de Deus. Paulo diz que se eles se julgassem a si mesmos, quando diz que nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então, se eles se autoavaliassem, fizessem uma avaliação da sua conduta, intenção, procedimentos, motivações, e então se arrependessem e agissem de forma diferente, da forma certa, eles evitariam o julgamento de Deus. Mas por não fazerem, eles acabavam atraindo o julgamento de Deus. No verso 29, ele diz: porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. A natureza do pecado dos coríntios com relação à ceia do Senhor é claramente identificada pelo contexto. É o desprezo pelos mais pobres e a promoção de divisão no corpo
de Cristo. Era isso que estava tornando alguns crentes em Corinto indignos de participar da ceia do Senhor. A expressão não discernindo o corpo do Senhor, aqui no verso 29, conforme eu já indiquei, parece ter um sentido diferente daquele que é dado no verso 27. Lá, como nós falamos, corpo e sangue do Senhor apontam literalmente para o corpo físico e o sangue do Senhor. Aqui a expressão corpo do Senhor, no verso 29, parece apontar para a igreja. Quando a gente considera todo o tratamento da questão e que Paulo está atacando diretamente esta conspiração dos coríntios contra a unidade da igreja, contra o fato de que ela é uma só, que ela forma um só corpo, então isso aponta para a possibilidade desse verso 29 significar, ao usar a expressão corpo do Senhor, significar a igreja. Dessa expressão corpo do Senhor significar a igreja. Então, ao dizer não discernindo o corpo do Senhor, ele estaria dizendo que aqueles irmãos estavam comendo e bebendo de forma indigna, porque eles estavam menosprezando a igreja em seu sentido espiritual, desprezando os pobres, envergonhando os pobres. Eles estavam conspirando contra a igreja sem reconhecer que ela era o corpo de Cristo e de que aqueles irmãos eram membros desse corpo. Eles estavam, portanto, conspirando contra o próprio corpo do Senhor, que era a igreja. E isso estava tornando-os culpados e indignos. A condenação associada a esse pecado se relaciona ao ser julgado pelo Senhor, conforme aparece no verso 32. E isso implica em repreensão, conforme o verso 30. E essa repreensão tinha o objetivo de evitar a condenação. Ele usa essa expressão de condenação para se referir ao julgamento do Senhor e à aplicação de uma punição da parte do Senhor. Só que essa punição não tinha o sentido de condenação eterna. Então, essa condenação não apontava para a perdição eterna, para a perdição da alma. Pelo contrário, ao julgar aqueles irmãos e ao aplicar uma pena a eles, o Senhor estava, na verdade, agindo no sentido de levá-los ao arrependimento para que eles não fossem condenados com o mundo. É exatamente assim que está lá. Paulo diz: quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, aqueles coríntios estavam se colocando em uma condição de juízo, na qual Deus os julgava e os disciplinava como algo necessário para evitar uma punição ainda maior, a perdição de suas almas. E o que o contexto nos diz é que essa pena implicava, muitas vezes, em enfermidades e até mesmo na morte, conforme nós podemos ver no próprio texto. Paulo diz: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem, porque ao não fazer esse autoexame, ao não julgar-se a si mesmo, ao não promover essa autoavaliação que levasse ao arrependimento e à mudança de atitude, aqueles crentes de Corinto estavam fazendo com que Deus se encarregasse de fazer esse julgamento, e a consequência disso estava sendo muito penosa para eles. Nos versos 33 e 34, Paulo diz: portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros, mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Paulo fecha, portanto, essa sessão, apontando para a atitude correta que deveriam adotar na celebração da ceia do Senhor. Eles precisavam esperar uns pelos outros. Essa atitude honraria os mais pobres e promoveria a unidade da igreja. Isso também evitaria o julgamento de Deus contra eles. Então, no tratamento do encerramento dessa questão, Paulo aponta o caminho certo. Eles devem corrigir a sua conduta, honrar os mais pobres, não tornar a ceia do Senhor algo privado, respeitar a consciência dos irmãos pequenos, dos humildes, e assim estariam celebrando a unidade conforme aquilo que o Senhor estabeleceu.